A gente acompanha agora imagens ao vivo, direto de Brasília. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, fala neste momento em um seminário da Justiça Eleitoral sobre segurança, comunicação e desinformação nas eleições de 2026. Vamos acompanhar ao vivo. E pensemos novas fórmulas para que a gente dê resposta às questões que se põem, muitas delas inéditas. No que se refere à segurança pessoal, à segurança social, à segurança política, acho que o que nós precisamos de fazer, e precisamos muito, e o doutor Andrei, como diretor-geral da Polícia Federal, que sempre está presente, que sempre faz dos nossos encontros um ensinamento do que é preciso que a gente cada vez mais ande juntos, e por isso os meus agradecimentos à instituição Polícia Federal, como outras instituições que nos ajudam e que caminham junto conosco o tempo todo, que nós possamos garantir isto à eleitora e ao eleitor. Ele irá no dia da eleição para a sessão eleitoral, na sua zona eleitoral, para votar com muita tranquilidade, evitando qualquer tipo de conflito, de situação de nem penso em violência, não quero imaginar que nós vamos ter isso. O ex-ministro dessa casa, sempre ministro do Supremo, ministro Carlos Brito, dizia que o dia da eleição é um dia de festa democrática, não é um dia de conflitos pessoais, até porque cada pessoa tem o direito de escolher quem ele quer para ser o representante, de acordo com o que ele acha que é com aquela pessoa se eleita, ele se apresenta e exerce o poder. E é preciso que a gente torne verdade o que está na Constituição. Todo poder emana do povo. E este poder que está no povo, que a gente garanta que ele possa ser formado por representantes, por pessoas que foram eleitas de acordo com a legislação. Estamos num Estado democrático de direito e que é preciso, portanto, que cada pessoa possa dormir tranquilo na véspera e depois de ter votado também. Este é o nosso papel, este é o nosso dever funcional, fazer com que, da nossa parte, da Justiça Eleitoral, mas eu tenho certeza de que todas as instituições, como as que aqui se apresentam, os tribunais regionais eleitorais, Polícia Federal, como nos ajudam, Forças Armadas, a imprensa livre, independente e nos ajudando a informar, a fazer com que tudo que venha para ajudar ao aperfeiçoamento das instituições possa ser devidamente adotado, providenciado a tempo e modo. A única coisa que garante uma democracia é a confiança da cidadania nas instituições que formam e conformam o poder público. A Justiça Eleitoral existe para isso. Claro, temos desafios novos, desafios que são de sempre, mas desafios, inclusive, inéditos, questões que nunca existiram. Uma delas é a questão da chamada, vou colocar entre aspas, desinformação. Nenhuma dúvida que as tecnologias, que não são boas ou ruins por si, mas pelo abuso, pelo mau uso que se faz dela, podem levar à contaminação de eleições, podem levar à contaminação do voto pela captura da vontade livre do eleitor, com as mentiras tecnologicamente divulgadas, com a chamada desinformação, que deforma, transtorna, ilude e, portanto, ao invés de garantir o direito constitucional à informação, passam a desinformar. Isto pode levar a que alguém vote achando que está votando numa pessoa que o representa e que no final se descobre que aquilo não passava de uma falsidade, na qual ele depois diz, eu não votaria se soubesse. O que nós temos que fazer é garantir que este tipo de situação não possa progredir, porque este é um dado que o mundo inteiro hoje olha com muito cuidado. Desinformação é um dado, a inteligência artificial é sim um dado novo que pode levar a uma transformação até de situações que o tempo todo fazem com que falsidades passem para todos nós como se fossem situações verídicas, sendo que não há correspondência entre o fato e o que você recebe em redes sociais, pelas vias tecnológicas. Portanto, nós temos que também garantir
as liberdades no sentido de fazer com que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira transparente para se saber o que foi manipulado, como foi manipulado, se houve essa manipulação, como será essa retirada, sem, de alguma forma, restringir, limitar ou até extinguir a liberdade de expressão, porque essa está garantida constitucionalmente e esta é base da democracia. E, portanto, neste quadro aqui é que nós temos que fazer com que haja planejamento das nossas ações, adoção de providências preventivas. Sempre me parece que a melhor alternativa para evitar uma desinformação que compromete de alguma forma a liberdade de cada um de nós é prevenir que não se chegue a acreditar, porque levar a um descrédito depois é a chamada verdade criada depois. Ou seja, há um fato, este fato é desvirtuado, é passado para as pessoas que recebem nas suas telinhas. Depois que ele acredita, vem alguém e diz que é mentira, mas pode ser uma narrativa igualmente falsa. E ele começa a duvidar de tudo. A dúvida corrói as bases democráticas de um processo eleitoral que precisa de ser garantido, como eu disse, de maneira íntegra, de maneira tranquila, que isto não seja um momento de tumulto, de turbulência, menos ainda de violência, mas que seja um momento de novas escolhas feitas pelo eleitorado, de proposições apresentadas para o aperfeiçoamento das instituições, no mundo que nós precisamos de ter o direito ao sossego cívico, a não ter que desconfiar a cada minuto dos nossos representantes, das nossas juízas e dos nossos juízes, das polícias, para que a gente saiba que quem está na condição de servidor público está exercendo a sua atividade para servir como é do seu dever. Eu acho que por isso é que encontros como esse nos ajudam a repensar as nossas atribuições, a propor novidades, no sentido de fazer com que questões apresentadas e que podem estabelecer qualquer tipo de dificuldade, problema, empecilho, seja devidamente superado, resolvido. E eu agradeço mais uma vez, doutor Andrei, a Polícia Federal, agradeço de uma forma muito especial a servidores e servidoras da Justiça Eleitoral, que são a excelência do que nós temos no Brasil em termos de servidores públicos, de uma dedicação, de um respeito institucional à cidadania, de um aprendizado permanente que fez com que nós saíssemos de fases históricas muito problemáticas, de um coronelismo que nós vimos no início do século XX, até o voto eletrônico seguro, transparente, auditável, conhecido, para que todas as pessoas saibam que aquela urna é uma relação exclusivamente, um toque exclusivamente da cidadã ou do cidadão com uma máquina, sem qualquer toque humano, sem qualquer interferência de internet ou de qualquer meio desta natureza que poderia intervir, para que a sua vontade prevaleça e então nós tenhamos a proclamação de resultados verdadeiramente legítimos, numa eleição na qual nós vamos ter a posição de pelo menos 6 votos, eu digo pelo menos porque em alguns locais se cogita de fazer consulta popular, consulta plebiscitária, são poucos lugares, mas existe até mesmo essa possibilidade. E, portanto, 6 votos que vão ser dados por cada eleitor, vão fazer com que as instituições principais do Poder Executivo e do Poder Legislativo brasileiro se renovem segundo a vontade do eleitorado brasileiro. E esse encontro tem exatamente a discussão sobre a segurança pessoal, como eu disse, social, política, com graves problemas ainda de criminalidade no Brasil, de criminalidade que pode querer e pode interferir no processo eleitoral. E é nosso dever prevenir, impedir de qualquer forma, para que não haja qualquer tipo de contaminação mesmo do processo, e não haverá, como não tem havido. E tudo isso com a atuação firme, segura, transparente, confiável da Justiça Eleitoral
e das instituições parceiras, e para isso este encontro e o meu agradecimento por este encontro, especialmente aos tribunais regionais eleitorais, que são aqueles que trabalham o tempo todo também no mesmo sentido em cada unidade da federação, para que a gente tenha estas eleições e que o dia 4 de outubro, no primeiro turno, nós tenhamos um domingo de tranquilidades e alegrias cívicas que bem nós merecemos. E como eu sempre lembro do Guimarães Rosa, sorte é isso, merecer e ter. O Brasil merece uma democracia e nós precisamos de garantir que eles têm as instituições trabalhando para que essa democracia afetiva e não conflituosa seja assegurada a todas as brasileiras e brasileiros. Eu passo a palavra ao doutor Andrei, agradecendo mais uma vez pela presença e pelo trabalho e desejando que esse seminário seja muito exitoso e que nós tenhamos ótimas proposições. Muito obrigada a todas e todos. Doutor Andrei. Muito bem, 10 horas e 23 minutos, acompanhamos a fala da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, neste seminário promovido pela Justiça Eleitoral para falar sobre segurança, o combate à desinformação nas eleições de 2026. Quem fala agora é o representante da Polícia Federal, vamos ouvir. Essa necessária antecedência. É um evento, e eu a conheço, sei que será um evento produtivo de resultados, de entregas, não é um evento para que se fique apenas trazendo pautas e divagando sobre elas, mas para que saiamos todas as instituições aqui que participarão não só com conclusões, né, mas com tarefas, com desafios, né, preciso usar essa palavra também, com desafios para que possamos aprimorar aquilo que já estamos fazendo. E isso... Bom, a gente teve então uma perda no sinal. Quem fala é o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. A gente então daqui a pouco volta a trazer mais informações deste seminário que acontece em Brasília, promovido pela Justiça Eleitoral.